O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram-se Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje, 1º de janeiro de 2021, novo ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos nós a oportunidade de estarmos aqui, para celebrarmos juntos esta Eucaristia, na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E o Evangelho de hoje nos possibilita uma compreensão da palavra que será muito válida para este novo ano de 2021, nos dando o testemunho dos pastores, os primeiros que foram ao encontro de Cristo após o seu nascimento. E agora eu gostaria de te convidar a retomar o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 2, versículos 16 a 21, para nós nos aprofundarmos mais no conteúdo deste texto e permitir com que ele nos instrua, com que ele fale conosco também na manhã do início deste novo ano. Tomemos aí os versículos 16 e 17. Pegue aí no seu folheto. Vamos ler juntos? Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram-se Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Paremos por aqui. Primeira atitude dos pastores: tiveram pressa para irem ao encontro de Jesus. Queira, meu irmão, minha irmã, no ano de 2021, que você também tenha pressa pelas coisas de Deus. Porque de repente a nossa vida é muito corrida, nós temos pressa para ir ao trabalho, nós temos pressa para encontrar as pessoas, e de repente não temos esta mesma pressa para Jesus. E ao ouvirmos o Evangelho de hoje, percebemos que estes pastores foram às pressas. E esta mesma atitude que precisa brotar no coração de cada um de nós
para 2021. E esta pressa tinha uma finalidade: encontrar Jesus. A partir do momento que eles tomam esta decisão, e que eles são interpelidos por este movimento de ir, algo novo acontece em suas vidas. Naquela época, gente, os pastores eram uma classe social marginalizada. Por exemplo, se houvesse um processo jurídico, sendo uma pessoa chamada para depor, se ela fosse um pastor, ela não poderia participar do processo, porque era pastor. E quem foram os primeiros a desejarem esta novidade, que não foi acolhida pela alta hierarquia religiosa, que não foi acolhida pelas autoridades políticas, pelas pessoas que possuíam mais posses? Os primeiros foram os marginalizados, os excluídos, os pobres, os humildes. E hoje nós precisamos de um coração como o dos pastores, um coração que se torna pobre, que se torna humilde, que se permite ser alcançado por esta novidade, que te impulsiona a ir à frente, a ter pressa, para querer encontrar Jesus. A partir do momento que eles fazem esta experiência, como eu dizia agora há pouco, eles experimentam uma realidade nova. Vamos ver o que acontece com os pastores, quando eles encontram com Jesus, Maria e José. Versículo 18. Vamos ler juntos esse versículo? E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Olha que interessante. A experiência com Jesus fez a diferença na vida dos pastores, que saíram de lá maravilhados, encantados. E é esta a experiência de cada coração humano que se predispõe e que tem pressa para ir ao encontro de Jesus. E o que nós precisamos para 2021? Das maravilhas de Deus, para que nós nos encantemos por ela, para que nós fiquemos maravilhados também, e anunciemos esta maravilha a todas as pessoas que iremos encontrar neste ano que hoje inicia. E agora vem um questionamento para nós na vivência da fé. Será que o meu testemunho é capaz de encantar e maravilhar o outro? Será que de fato eu me permito a esta novidade, a esta experiência que se torna ímpar, para que de fato eu também me torne maravilhado pelo Senhor? E quando o Evangelho nos apresenta esta maravilha, é algo diferente que se transmite pelo testemunho, pela vida, pelo jeito de falar, pelo jeito de ser. E é disso que o nosso mundo carece hoje, minha gente, das maravilhas de Deus, e de pessoas que, experimentando esta maravilha, se tornem também maravilhados para contaminar os outros no bom sentido, para que eles fiquem maravilhados. Se a pandemia nos traz um vírus que é capaz de contaminar um ao outro, a palavra de Deus nos traz uma realidade nova que também precisa contaminar.
E qual é esta realidade? As maravilhas de Deus. Diante disso, nós veremos a atitude da mãe de Jesus, de Maria. Hoje, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Vamos ver o que vai acontecer com Maria, com José, e de maneira mais específica com Maria, diante destes acontecimentos. Olha aí no seu folheto, versículo 19. O que é que nos disse o Evangelho? Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Uma novidade que é capaz de qualificar as nossas experiências para o ano de 2021. Aprendermos com o jeito de Maria. Todos esses grandes acontecimentos, essas maravilhas de Deus, este encantamento dos pastores, permite com que Maria faça um caminho interior, de guardar todas as coisas no coração. Todas as vezes que vocês voltarem à Escritura e encontrarem a palavra coração, ela não está dizendo apenas de um órgão físico que pertence ao nosso corpo humano, que é muito importante para bombear o nosso sangue, para que nós tenhamos vida. Não é esta a finalidade da palavra coração na Escritura. A palavra coração na Escritura significa a sede da pessoa, significa a sua interioridade plena. E quando Maria experimenta todas essas maravilhas e essas realidades de Deus, nos disse a Escritura que ela guardou onde? Na sede do seu interior, no lugar mais importante da sua vida, que é sinalizado, que é externalizado pelo coração. Aprender a guardar as coisas de Deus, onde, gente? No coração. No lugar mais importante, na sede de cada pessoa, no sacrário interior de cada alma, que é ali o lugar por excelência, que precisa se tornar a manjedoura do menino Jesus. E hoje nós temos uma dificuldade de guardar as coisas no coração, porque somos habituados, pela nossa sociedade, pela nossa cultura, termos que prestar contas de tudo o que nós estamos fazendo. E com o advento das redes sociais, isso aflorou cada vez mais. Então, se eu estou comendo, eu tenho que mostrar que eu estou comendo. Se eu faço um passeio, se eu estou com a minha família, se eu estou na igreja, tudo hoje você precisa mostrar para os outros o que você está fazendo, prestar contas, mostrar. E de repente nós somos envolvidos por esse sistema, por esta forma de ser, e vamos perdendo a capacidade de sermos autênticos com aquelas realidades mais profundas que precisam habitar o nosso coração, de olharmos para o exemplo de Maria e não nos iludirmos apenas com o lusco-fusco do que nós temos de maneira exterior e que de repente nos rouba esta grande graça de aprendermos a guardar as coisas importantes onde? No coração. E aí vem uma pergunta para cada um refletir: aonde você está guardando as coisas importantes da sua vida? Permita que o ano de 2021 seja um ano
aonde você vai viver esta interioridade de guardar as experiências das maravilhas de Deus, onde? No seu coração. E ao guardar no coração, Maria meditava sobre todas essas coisas. E aqui vem mais uma indicação para nós, para o novo ano, aprendermos com Maria a meditarmos. O que significa meditar? Significa interiorizar, significa refletir, significa ruminar aquela realidade grandiosa que eles experimentavam, as maravilhas de Deus por meio do menino Jesus. E esta é uma indicação que nós precisamos muito, diante da nossa correria, do nosso trabalho, do nosso ritmo de vida, meditarmos, refletirmos, ruminarmos. Porque pode ser que a nossa correria e o nosso ritmo louco nos torne pessoas muito afoitas. E esse afoitismo pede de nós um caminho de conversão que consiste na meditação, na reflexão. E você vai ver que a partir do momento que você der estes passos, como as suas relações vão melhorar, como a vida em família vai melhorar, como as suas relações no trabalho irão melhorar, se você é pai, se você é mãe, como isso vai te ajudar na educação dos seus filhos, se você é jovem, é filho, como isso vai te ajudar no seu crescimento, na sua relação com os pais, nos seus estudos, nas suas atividades. Queiramos que nesta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, nós guardemos todos esses fatos no coração e tenhamos a graça de meditarmos sobre eles. Voltemos ao texto, versículo 20. Olha que interessante agora, voltando aos pastores. Vamos ler juntos o versículo 20? Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Olha que interessante. A condição social dos pastores não havia mudado. Eles continuavam sendo uma classe social excluída, marginalizada. O trabalho dos pastores não mudara. Eles deveriam voltar para cuidar das suas ovelhas, para alimentar os seus rebanhos, para trabalhar. Tiveram que voltar à labuta da vida que continuava a mesma. Teve que voltar para as realidades sociais que continuavam da mesma forma. Mas a partir do momento que eles experimentaram as maravilhas de Deus, algo novo os alcança. Sendo a realidade a mesma, o trabalho o mesmo, os ambientes os mesmos, estes pastores já não eram os mesmos. Por quê? Porque haviam experimentado as maravilhas de Deus. De repente, terminando o final de semana, você vai voltar à sua labuta, à rotina do trabalho, a vida em família, as festas e as confraternizações vão terminar e o ritmo da vida continua da mesma forma. Mas hoje você está tendo esta graça de uma nova experiência, para que diante das atividades, da rotina, do trabalho, que é o mesmo, você esteja diferente, maravilhado com o Senhor,
E a partir do momento que estes pastores voltam para a labuta, voltam para a sua terra, voltam para o seu trabalho, eles voltam de uma maneira nova, porque voltam glorificando e louvando a Deus. Não volta reclamando, não volta murmurando, não volta descontente, porque a situação que viviam era muito desafiadora, mas voltam glorificando e louvando. Mais uma indicação prática para o seu ano de 2021. Segunda-feira, começar o trabalho de que forma? Glorificando e louvando. Voltar para as atividades da família, no ritmo ordinário de cada dia, de que forma? Glorificando e louvando. E isso fará de cada dia, de cada trabalho, de cada oportunidade, de cada convivência, uma realidade nova. E qual o motivo deste louvor e desta glorificação? Por tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido. Duas realidades que fala de nós: o ver e o ouvir. O ver, a realidade de uma nova visão que aqueles que encontram com Cristo possuem. Porque, como meditávamos na missa de ontem, Ele assume a nossa face e resplandece sobre nós a tua luz, que amplia a nossa visão, que nos dá uma nova forma de ver. E é desta visão nova, é desta luz que você necessita para 2021, para que diante da pandemia, das dificuldades, dos problemas da vida, você olhe estas realidades com um novo olhar, iluminado por uma nova luz, que vai te ajudar a glorificar e a louvar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à pandemia, mesmo diante dos desafios de cada dia que enfrentamos. Queira a nova visão de Deus para a sua vida em 2021. Mas para que esta visão se concretize, eu preciso abrir os ouvidos. Os pastores ouviram uma palavra nova, uma palavra que deu sentido, uma palavra que os transformou de maneira interior, e esta palavra tem nome. Esta palavra se fez carne, esta palavra se habitou no nosso meio, e esta palavra se chama Jesus. O último versículo do texto. Olha que interessante. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Então foi esta palavra do Pai, esta palavra por excelência, que é o Filho, que é Jesus, que alcançou os ouvidos de cada um dos pastores, que caiu no seu coração, como a experiência de Maria, e os possibilitaram uma nova visão, para que eles, voltando para a realidade que era a mesma, voltaram de uma maneira nova, louvando e glorificando. E é disso que nós precisamos, minha gente. A palavra de Deus sempre é viva e eficaz. A palavra de Deus sempre dialoga com o nosso contexto e com a nossa realidade, e tem algo novo para nos oferecer.
Não permita com que as dificuldades, os problemas, as intempéries te roube a alegria, te impeça de louvar e de glorificar. Não permita com que os desafios de 2021 se torne uma viseira que vai tampar a sua visão e que vai te impedir de ver este novo de Deus. Não queira com que os barulhos e os ruídos, que são tantos, tampe o seu ouvido e te impeça de escutar a palavra do Pai, que hoje está no nosso meio e que se chama Jesus e que quer falar aos nossos corações. E se nós nos permitimos ser educados pela palavra, o ano de 2021 será muito melhor. E com certeza nos ensinará e nos possibilitará realidades grandiosas do que a graça de Deus quer fazer na vida de cada um que aqui hoje está, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Então, neste momento, para encerrarmos esta reflexão, vamos desejar isso. Vamos pedir um coração predisposto que tenha pressa pelas coisas de Deus. E vai pedindo isso: Senhor, me dê a graça de ter pressa pelas tuas coisas. Senhor, me dê a graça de uma experiência íntima contigo, que me faça maravilhado, maravilhada por ti, e que o meu testemunho seja capaz também de cantar quem está à minha volta, para que eles possam ficar maravilhados por ti, Jesus. Eu quero guardar essas coisas no meu coração, na minha sede interior, no meu sacrário interior. Meditar, ruminar, refletir. Porque quantas vezes ajo pelo impulso, pela compulsividade, e não sou capaz de refletir e nem de meditar. Mas hoje, Senhor, eu quero esta graça. Eu preciso guardar no coração e meditar, para que ao fazer esta experiência, eu volte para o meu trabalho, eu volte para a minha casa, eu volte para os meus afazeres cotidianos, te louvando e te glorificando. Dai-me, Senhor, uma nova visão para 2021. Abra, Senhor, os meus ouvidos, para que eles possam acolher a Tua palavra, o Verbo encarnado, que habitou entre nós, e o Seu nome é Jesus. Peçamos hoje, 1º de janeiro, tudo isso que o Senhor tem a nos oferecer. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade.
mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba